Hoje vamos falar então sobre quantos imigrantes existem em Portugal, quantos contribuem para as contas do Estado, como é que começou essa história de imigrantes ilegais em Portugal e quantos vão ser expulsos então de Portugal. Para você que acabou de chegar agora nesse canal, seja bem-vindo, sou o Grande Bezerra, sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, inscreva-se já no canal. E, aliás, falando em se inscrever, você que está aí, minha amiga, meu amigo, estamos numa campanha de atingirmos 500 inscritos até o mês de junho. Portanto, se você ainda não é inscrito, faz favor, minha irmã, aperta já o teu dedo nesse botão de se inscrever. É tão rápido e simples. E fique aqui dentro do canal, então, acompanhando cada dia informações pertinentes sobre imigração, legalização e viagens. Esse é o segundo vídeo que a gente traz aqui no canal a falar sobre em Portugal, na qual alguns imigrantes então vão ser expulsos. Hoje, neste segundo vídeo, trazemos mais dados mais específicos para poder então levar à compreensão de como é que evoluiu esse quadro até chegarmos à expulsão dos imigrantes em Portugal. Vamos lá. Quantos imigrantes existem em Portugal e quanto é que eles contribuem? Olha, estima-se que nessa altura em Portugal existam 1.546.521 imigrantes instalados no território português. E destes, anualmente entram em Portugal uma média de 100.000 imigrantes. Mas esses imigrantes não vão só para Portugal para poderem passear, vaguear e depois permanecerem sem absolutamente fazerem nada, como muitos aí andam veicular de que os imigrantes em Portugal são vagueios e simplesmente não trabalham. Não é verdade. Olha aqui, dados do Instituto Nacional de Estatística de Portugal estimam que a população imigrante em Portugal está a suprir a mão de obra em Portugal, não é? Está a estimular também o consumo, bem como a reforçar as contas da segurança social. Vocês sabem muito bem que Portugal, na sua maioria, a população é velha, então precisa-se sim da mão de obra nova para poder então suprir as contas sociais do Estado e dessas contas fazendo que paguem então as pensões desses que já trabalharam no passado e agora estão aposentados. Só para termos uma ideia, em 2024 contribuíram para as contas do Estado com 3.600 milhões de euros à segurança social. E isso já representa 12,4% de todas as contribuições na segurança social para o Estado português. Agora, temos aqui que compreender como é que começou essa história de tantos imigrantes em Portugal e que alguns até chegam a não trabalhar. Só para você ter uma ideia, tudo começou com o governo de António Costa, que em 2017 introduziu o regime de manifestações de interesse. Só que desta forma geraria muita confusão, porque mesmo aqueles que entraram sem interesse de ficar, acabavam por ficar. E ao legalizarem isso, o sistema do CEF não conseguia dar resposta. Muitos deles então ficaram com manifestações de interesse no CEF pendente. Ok, essa medida de entrada no território de forma livre, depois poder se legalizar já estando no território português, fez com que o número de imigrantes crescesse de 400 mil ao quase 1.600.000 imigrantes em Portugal, já que estamos a falar então do número oficial de 1.500.000 imigrantes. Passando o tempo, então, houve a queda do governo de António Costa e entrou o governo de Luís Montenegro. Pouco mais de um ano. Este governo veio com muitas reformas, certo? Para poder então dar resposta aos problemas da imigração que vivia-se em Portugal. Com a entrada desse mesmo governo, introduziu-se 41 medidas sobre o plano de imigração que foi anunciado então no dia 3 de junho de 2024. Este mesmo governo
veio e aboliu a manifestação de interesse, aquele que vigorava no tempo do Antônio Costa. Com essa medida de abolição, não é, de manifestação de interesse, que é também uma das medidas que pertence às 41 medidas para controlar a imigração. Essa medida de abolição de manifestação de interesse veio reduzir ao 59% das entradas em Portugal, sendo que dos 1.556.951 entradas já no primeiro trimestre, foi reduzido então para 64.848 imigrantes, ou seja, entrada de imigrantes, segundo o relatório na qual foi apresentado então por este governo. Este mesmo governo também reformulou a AIMA. Com a reformulação da AIMA, houve-se a contratação de novos juízes, houve-se a contratação de novo pessoal, então, para dar em conta da regularização da imigração e dos processos que já estavam pendentes também na AIMA, na qual herdou do antigo CEF, foram totalizados os seguintes números. Olhem, dos 446.921 manifestações de interesses pendentes, não é? Foram agendadas 261 pessoas, e desses agendamentos, então, 241.183 foram atendidas de forma presencial. E desses, portanto, não foram respondidos aos contactos que a AIMA notificava a esses utentes, a essas pessoas que ainda também tinham processos pendentes, que foram então de 177.026 imigrantes, cujos processos, por não serem respondidos, a AIMA extinguiu esses processos por falta de correspondência por parte do imigrante. Esse mesmo governo também veio e mudou o cartão da CPLP, não é? A autorização da CPLP, que era em papel, para em cartão, sendo que aquele papel não era válido para entrar na União Europeia, para uma livre circulação, e passou então para cartão, na qual com aquele cartão você entra em qualquer país da União Europeia. Agora, vamos perceber aqui quantos então vão ser expulsos e quais são as nacionalidades que estão afetas, ou seja, com o maior número daqueles que vão ser expulsos. São aqueles que, na qual no vídeo passado já reportamos que mais de 4.500 já estão a receber as notificações para poderem então deixar o país. Agora, destes 18.000, temos que ter em conta que 75%, que corresponde a 13.393 imigrantes, são imigrantes do subcontinente indiano, ou seja, na sua maioria são da Índia e são de Bangladesh. Por isso é que muitas vezes você passeando nas ruas de Portugal, aquilo está inundado de indiano, está inundado de cidadãos de Bangladesh. E muitos desses vivem num só quarto, mais de 10 ou 15 pessoas. Portanto, esses de facto, se não estão legais, se não contribuem para o Estado português, são dignos de serem, não é, repatriados, verdade seja dita, não é? Ok. Mas ainda assim, desse subcontinente indiano, não só da Índia como do Bangladesh, sendo que o restante também existem os do Paquistão, do Nepal e do Sri Lanka, apesar de que esses três com menor número de representatividade a serem expulsos. Outros sim, figuram também 7% que correspondem então a 1.209 imigrantes que na qual fazem parte dos países africanos não lusófonos, aqueles que não falam português, e especialmente estão aí do país de Magreb. E os restantes são da América Latina e da Ásia. É assim que estão as estatísticas. Mas também existem pouco menos de 2,5 de imigrantes, que correspondem então a 449 imigrantes, que são dos PALOPs, não é? Países que têm a língua oficial, a língua portuguesa. E
quase que não têm tanta expressão assim de serem expulsos, principalmente aqueles que são de Moçambique e de Cabo Verde. E o que eu quero dizer? É que desses 449, quase que não existe, quase, apesar de que pode até aí 2 ou 3, quase que não existem ali os de Moçambique e os de Cabo Verde. Portanto, estão aí os angolanos, estão aí os brasileiros, estão ali santomenses e outros que fazem parte da CPLP. Portanto, o vídeo de hoje foi este. Muito obrigado para você que acompanhou o vídeo até aqui. Acompanhe sempre o canal, deixa aqui o seu like, se inscreva se ainda não é inscrito. Muito obrigado, estamos juntos, até o próximo vídeo.